Eu quero louvar um hino. Angélica, por favor. Venha cá, minha irmã. Vamos... Aquele que eu peço sempre da Fernanda Brum, sempre me esqueço como é que ele começa. Como é que é? Bom dia, amada igreja, a graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Podem se sentar, pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é o aniversariante. Completamos, na verdade ainda iremos completar no dia, a inauguração foi no dia 28, se eu não me engano,
Então mas já entramos no mês de aniversário, 11 anos nesse bairro tão querido, bairro que nós amamos, bairro que Deus nos plantou, bairro no qual nós temos pregado, falado do amor de Jesus, e tenho certeza que Deus tem feito a obra. Você que mora pelas redondezas ou mora aqui no bairro de Vila Isabel, nós somos aniversariantes desse ano, amém? 11 anos, talvez tenha entrado, pastor, mas eu entrei agora. Querido, você faz parte dessa história, você faz parte desse momento lindo. São 11 anos, não é um ano, não são 2, não são 3, são 11 anos. E assim eu falo com uma propriedade muito grande, porque tive a honra de iniciar esse projeto juntamente com a minha esposa. Então, começamos e podemos ver a igreja sem ninguém, e entendemos e damos valor para cada pessoa. Entendemos o valor de cada um que entra naquele conta-gota, que vai entrando e vai chegando à igreja. Então, nós aprendemos a dar valor, porque começamos do zero. Então, nada contra os que pegam, e eu um dia posso passar por um momento desse, estar assumindo uma igreja, já tem uma membresia, e eu creio que cada momento tem seu desafio, mas é uma honra muito grande, um privilégio muito grande ter começado esta igreja. Me sinto honrado por Deus, e eu quero trazer uma palavra para as nossas vidas nesta manhã, amém? Será o único domingo do mês em que eu irei pregar. Todos os demais domingos e quartas-feiras serão ministrados por convidados, pastores amados, queridos, amigos que estarão aqui, louvores também. O Ministério de Louvor da igreja estará, sim, entoando hinos, mas teremos também vários convidados que estarão louvando aqui. Ou seja, é um mês festivo, é um mês de alegria, é um mês realmente nós elogiarmos a Deus, agradecermos ao Senhor por 11 anos nesse lugar. Quem é grato por Deus, com isso, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, Jesus. Nós somos gratos, muito, muito gratos ao Senhor, e que venham mais anos, mais e mais anos, e que Deus nos dê cada vez um renovo em todos os sentidos, um renovo espiritual, um renovo estratégico, um renovo de alvos, um renovo de ministério. Então, que Deus, isso eu quero falar um pouquinho nesta manhã, desejo falar um pouco nesta manhã, e certamente quando passamos, e é muito bom encontrar alguns rostos aqui que estiveram desde o início. Tem alguns aqui que desde o primeiro ano estão e permanecem aqui nesta igreja, ao nosso lado. São irmãos e irmãs muito queridos. Nós não vou ficar falando o nome de um a um, porque ficaríamos aqui e certamente eu me esqueceria de alguém, mas é um tempo de gratidão, um tempo de muito agradecimento por cada vida, por cada irmão. Quero, antes de passar para a palavra, agradecer a Deus pelo evento de ontem. Olha, o evento de ontem foi magnífico. Então, fiquei muito triste por não poder estar aqui, porque tinha um compromisso tanto pela manhã e à noite, e não teria como realmente estar aqui. Mas, olha, pode passar as fotos, Amanda. Quero agradecer ao diácono Renan e sua equipe. Foi o congresso sobre suicídio, depressão e suicídio. Então, com um psicólogo, psiquiatra, com o pastor Luiz Antônio trazendo a visão espiritual. Logo depois nós tivemos o culto. Olha, foi transmitido ao vivo, eu pude acompanhar ao vivo de uma forma perfeita, muito boa. Tivemos, em tempo real, 160 visualizações e totalizando tudo, diácono, 360 visualizações do transmitido ao vivo, o congresso. Glória a Deus por isso, uma ferramenta espetacular. Irmãos de várias igrejas estiveram aqui. Diga aí, vem cá, Renan, por favor. Vou aproveitar a presença do diácono Renan, que eu quero compartilhar algo com a igreja também a respeito desse homem barbudo aí, que daqui a pouco está se casando, né, Marina? Ô glória, ô glória. Diga aí. Glória a Deus. Quero aproveitar aqui e reforçar o agradecimento, agradecer a todos que colaboraram com o evento, aos jovens em especial que se mobilizaram muito, Fernando, Sheila, Pablo, toda a juventude, Igor, todos os jovens se envolveram, os diáconos que estavam presentes, tivemos um grande número de diáconos auxiliares presentes que ajudaram, tivemos 118 pessoas no congresso e 360
que assistiram no total pela transmissão. Então, quase 500 pessoas foram alcançadas pelo congresso. E tinha muita gente que não era da igreja. A gente perguntou, tinham pessoas que não eram da igreja. E por mais que ouvissem um médico, um psicólogo, sempre tinha o pastor Luiz Antônio que trazia a palavra de Deus, que não volta vazia. Então, tenho certeza que essas pessoas também foram tocadas. E sei que muitos que assistiram online também não eram da igreja. E puderam ouvir, ver a importância da palavra de Deus. O médico, o psiquiatra que veio palestrar não comunga a nossa fé, mas saiu daqui altamente impactado. No gabinete, o recebendo, ele falou, olha, que comunidade maravilhosa que vocês têm, olha, eu não imaginava que fosse ser assim, olha, quando vocês quiserem me chamam, eu quero estar aqui. Então, assim, tocou. E olha, ninguém cobrou absolutamente nada. Tanto o psicanalista, quanto o médico, quanto o pastor Luiz Antônio, obviamente, mas assim, dispuseram do seu tempo, da sua expertise. Para vocês terem noção, esse psiquiatra, ele semana que vem está indo para o Congresso Nacional de Psiquiatria ser palestrante, alguém que tem renome nacional. Então, assim, era a única semana disponível, ele se prontificou, ele vai passar 3 semanas em Brasília, fazendo parte do Congresso do brasileiro. Então, olha o privilégio, olha o que Deus faz por nós. E ele saiu daqui impactado, pessoas foram impactadas pela internet, as pessoas que estavam aqui. Depois tivemos nosso culto, algumas pessoas ficaram, tivemos 2 vidas para Jesus no culto. Então, assim, foi um sábado muito especial que só foi possível com o envolvimento de todos. Eu agradeço aqui a igreja, porque a juventude fez uma cantina e a arrecadação da cantina foi assim, as pessoas compravam alimento, não dá o troco, não, fica de oferta. A gente conseguiu, numa cantina, arrecadar todo o valor que foi revertido para o Congresso. Então, a igreja também fez parte do sucesso desse evento. Eu agradeço a todos. Amém. Quero compartilhar, fica aqui, Vaso. Quero compartilhar o casamento, não. Em breve, né? Em breve. Mas eu quero compartilhar que a partir desse domingo à noite, sendo certo que teremos vários convidados, então várias ministrações, mas o diácono Renan está assumindo o culto de domingo à noite, então com uma tarefa abençoada, um homem de confiança, um homem que tem esse chamado, e eu tenho certeza que é só mais um degrau de tantos que estão à frente desse querido irmão, e eu tenho certeza que serão domingos abençoados. Então, já convoco aqui todos, né, junto nessa nova empreitada do nosso querido irmão, para estarem juntos domingo à noite, trazendo a palavra, trazendo convidados, e tenho certeza que serão domingos abençoados. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Atos. Dê um pulinho na sua Bíblia. Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, atos estes que continuam até os dias de hoje, não na inspiração bíblica, não na escritura, não na forma aqui expressa da Bíblia, não no cânon da Bíblia, mas em nossos atos. Apóstolo quer dizer enviado. Então você é um enviado, você é um enviado de Deus nesta terra. Então você é o apóstolo que Deus quer falar hoje. Então esse livro nós o escrevemos, nós damos continuidade a ele em nossos atos, nossa vida com o Senhor, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. Nós estamos dando continuidade a esses atos, onde a grande maioria deles são expressos na vida de um ícone, de um grande homem de Deus chamado Paulo. Paulo, apóstolo Paulo, o homem da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, o homem de Tarso, um homem que eu quero falar um pouquinho de um discurso lindo. Na minha opinião, é um dos discursos, uma das pregações, um dos ensinos mais impactantes de Paulo, em um dos momentos mais difíceis da sua vida ministerial. Ele começa e termina um testemunho, ou melhor, uma exortação, uma admoestação, um ensinamento para os irmãos, para os presbíteros da igreja. Então é sobre esta mensagem que eu quero falar nesta manhã, sobre as nossas vidas, nesse prefacial, nesse início de mês de aniversário,
onde eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Olha, se preparem, queridos, por experiência, o mês de outubro sempre foi e sempre será um mês muito abençoado para nós que estamos aqui. Somos enriquecidos com as mensagens trazidas, com os louvores entoados, com aquilo que nós também nos colocamos a fazer para Deus, porque esse aniversário nós somos partícipes. Então, se prepare. Amém? Você que achou Atos, capítulo de número 20, versículo 35, por favor, se coloque de pé. Atos, capítulo 20, versículo 35, que achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a te louvar, Deus. Obrigado porque não há prazer maior, não há alegria maior que louvá-lo, Deus. Obrigado porque esta manhã traduz 11 anos de história, Deus. Estamos aqui porque 11 anos frutíferos. Se estamos aqui, meu Pai, contra fatos, não há argumentos. Deus, é porque a tua obra tem sido feita, a tua palavra tem sido pregada. Deus, almas têm se rendido a ti. Deus, vidas têm se prostrado, vidas têm sido edificadas, ministérios têm sido levantados, igrejas têm sido levantadas, homens, meu Pai, têm sido levantados ao ministério pastoral, diaconal. E eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, nos usa no dom que tu nos deste, meu Pai. Cada um tem um dom aqui, e os dons são diversos, e isso é para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. O dom não é para nós, Senhor, o dom é para a edificação da igreja. Eu te peço em nome de Jesus, edifica a tua igreja com os dons que tu tens dado, meu Pai, a cada um de nós. Deus, se tem ministro nesse lugar, se tem homens de Deus que vão pregar a tua palavra em outros lugares, Deus, se tem pastores, missionários, levitas, Deus, diáconos, homens que vão servir em sala de aula, Deus, eu não sei, mas os envia em nome de Jesus. Deus, queremos abrir outras portas, queremos avançar o evangelho. Deus, que o nosso pouco espaço não seja o limitador de que outras portas se abram. E nós cremos, Senhor, que outras portas se abrirão nesse ano que se inicia, e nós profetizamos, ó Pai, nesse 11º ano de Vila Isabel, portas abertas, igrejas abertas, pastores sendo consagrados nesse lugar, ministros sendo levantados. Deus, faz disso em nosso meio, porque isso sim tem sido a marca desta igreja, e se assim é, Deus, continue a fazer em nosso meio, e nós cremos que o melhor ainda está por vir, e virá, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Mas bem-aventurado, feliz é dar que receber. Paulo termina a sua admoestação com esta frase, num discurso, numa ministração, onde ele chama seus presbíteros de Éfeso. Eu vou falar daqui a pouco sobre o texto, mas Paulo chama seus presbíteros de Éfeso e tem uma conversa bem admoestativa, bem explicativa, também um ensino muito forte sobre os seus presbíteros. E essa mensagem que eu quero deixar nesta manhã para todos nós, amém? Olha o que diz o versículo 17, Atos capítulo 20, versículo 17. Todos acharam, amém? Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo de Mileto ficava ali, é um dos portos ali da Ásia. Eu me lembro de Troade, que era um porto. Éfeso era uma cidade portuária. Ali também, Mileto também, cerca de 48, 50 quilômetros de Éfeso, era uma cidade também portuária. Então, cidades importantes. Paulo se achega ali em Mileto num momento muito difícil da sua vida. Ele estava fugindo de Éfeso, saindo daquela região onde ele foi perseguido. Éfeso foi uma das batalhas espirituais mais intensas que Paulo travou na sua vida ministerial. Quando eu leio a batalha travada com uma deusa demoníaca chamada deusa Diana, deusa com letra minúscula, essa deusa Diana, ela regia, a Bíblia diz, nos capítulos anteriores, depois você lê com mais calma em casa, ela regia não apenas a Ásia inteira, mas o mundo a adorava. Então, Paulo estava enfrentando ali não apenas uma potestade, mas um principado
regia uma nação, regia um continente, regia o mundo. Ela era muito adorada. Existia uma das 7 maravilhas do mundo, estava ali em Éfeso, que era o panteão, o templo, melhor dizendo, perdão, o templo da deusa Diana. E era um culto totalmente pagão, onde havia mais de 100 profetisas, prostitutas que se prostituíam à porta do templo, tendo relação sexual com os homens que se chegavam até aquele templo, porque assim era o culto a essa deusa Diana. Ou seja, era algo realmente muito intenso. E quando Paulo chega em Éfeso, começa a pregar a palavra, as pessoas começam a se converter. A Bíblia diz que os ourives, as pessoas que trabalhavam com ouro, com prata, começaram a se render a Cristo e começaram a deixar essa venda de lado. O comércio sofreu muito, porque ninguém mais queria adorar a deusa Diana, porque o povo estava se convertendo a Cristo através do testemunho, da palavra, da pregação de Paulo. E começa a trazer um problema econômico naquela região. Até um homem chamado Demétrio, um homem se levanta, era um dos principais ourives daquela região, e ele começa a levantar o povo, a clamar ao povo para se revoltar contra Paulo, porque eles estavam indo à falência. Porque a venda de objetos de adoração a deusa Diana estava caindo por terra. E Demétrio se levanta com uma voz muito forte em perseguição a Paulo. Paulo, ele tem que sair daquela região fugido. Ele tem que sair realmente daquela região o mais rápido possível, porque ele seria morto. E ele percorre algumas regiões, ele sai ali de Éfeso, vai para Macedônia, vai para Grécia, logo depois ele retorna um pouquinho e chega a Mileto. E aqui em Mileto ele faz um pedido, ele chama, olha aqui de versículo 17, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Como ele não podia ir em Éfeso porque ele era uma figura a ser perseguida e sentenciado de morte, ele chama os presbíteros, seus presbíteros de Éfeso, para que fossem até Mileto, porque algo muito importante seria a ser compartilhado com eles. Assim eu entendo a importância desta ministração. Assim eu entendo a importância de compartilhar com os irmãos essa mensagem, contextualizando-a para a Vila Isabel. O versículo diz, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A palavra presbítero vem do grego presbus, que vem de ancião, de avançada idade. Mas esse termo, com o caminhar da igreja, ele vai se ampliando, ele vai ficar mais lato sensu, chegando a bispos, pastores, aqueles que presidem assembleias, os dirigentes de igreja. Então o termo presbítero ele se ampliou, ele cresceu com o caminhar da igreja, não apenas na etimologia da palavra no grego. Então ela se vai ampliando o próprio nome, para entender que seriam todos aqueles que dirigiam, que presidiam algo, uma assembleia, uma igreja, um bispo, um pastor. Eu quero ampliar mais ainda esse texto. Eu quero ampliar melhor, quero ampliar mais ainda essa terminologia, e eu quero chegar a todos os irmãos que estão aqui hoje. Amém? Que de uma forma ou de outra presidem algo, que dirigem algo, que dirigem a sua própria vida, que tem uma função no corpo de Cristo, que tem um trabalho na igreja, que sabe a sua função neste lugar. Porque se estamos em uma igreja, se estamos dentro de uma congregação, tem que saber, Senhor, por que tu me colocaste aqui? Senhor, qual a minha função neste lugar? Olha, é claro que nós temos nosso trabalho, nosso ministério lá fora, nós temos que exercer, principalmente, o nosso chamado com aqueles que estão fora das portas da igreja. Mas qual é o meu papel aqui, Senhor? Por que tu me plantaste aqui e não acolá? O que tu tens para mim? Qual o meu chamado? Qual o meu ministério? Eu não estou aqui para ficar sentado num banco. Eu entendo, e isso é muito verdadeiro nesta igreja, isso é muito forte nesta igreja. Então, quando eu falo de presbitério, por isso que eu ousei ampliar a etimologia, o alcance da etimologia da palavra. Porque eu entendo que, quando eu olho para cada rostinho aqui, eu vejo trabalhadores, pessoas que trabalham, se não tem como trabalhar na igreja, fazem trabalhos em outros lugares muito fortes, também intensos. Então eu quero trazer essa mensagem para todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então entenda, se coloque como um presbítero do Senhor nesta manhã, pelo menos nesta manhã, para que você receba essa palavra de admoestação, de crescimento, de entendimento, de ensino para esse novo ano que nós estamos iniciando em Vila Isabel. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou trazer alguns
alguns fatos, eu vou pontuar alguns pontos, perdão pelo pleonasmo, mas eu vou pontuar alguns fatos que Paulo traz à memória. Paulo vai começar a trazer à memória tudo que ele fez. Paulo vai trazer à memória a importância e, ao mesmo tempo, deixar um ensinamento sobre o que viria, o que estaria por vir, sobre Éfeso e sobre todos os lugares. Imagina, Paulo saiu fugitivo, Paulo saiu fugindo. Ao mesmo tempo, seus presbíteros ficaram lá. E eles precisavam ser admoestados sobre tudo aquilo que viria sobre eles. E olha o que diz o versículo 18. E quando se encontraram com ele, os presbíteros, saindo de Éfeso, se encontraram em Mileto com Paulo. Vou repetir o 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo, a primeira coisa que ele diz, olha, vocês sabem como eu sou. Vocês sabem o que eu fiz. Vocês sabem o que eu faço. O que Paulo traz como primeiro, e eu entendo como exordial, principal, essencial na vida de cristão, o que Paulo está falando, olha, eu dei exemplo. O que Paulo, para começar o seu discurso, ele fala, olha, eu posso falar. Porque eu dou exemplo, eu vivo assim. Eu tenho credibilidade, eu posso admoestar, eu posso ensinar, porque eu vivo. Paulo, a primeira coisa a dizer nesse discurso tão profundo é, olha, vocês, como diz, bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Vocês sabem como me conduzi. Esse exemplo que eu quero deixar para a igreja, em primeiro lugar, entraremos agora num ano, eu creio sim, um ano de muitas conquistas. Muitas promessas foram feitas e eu creio que seja um ano de colheita em nome de Jesus. Passamos tempos difíceis nesse lugar e tempos difíceis entre aspas. Tempos difíceis que eu falo quando a gente enviamos mais de seis colunas aqui da igreja. Então, 6 pessoas que eram braços realmente de púlpito, braços de ministérios, e que hoje são pastores em outros lugares. Estão dirigindo a igreja, eu falaria aqui, e no mínimo eu falaria 3, 4, 5 homens e mulheres que saíram daqui e hoje levantados como pastores. Obviamente, isso é um privilégio muito grande. A igreja se alegrou, mas ao mesmo tempo sente também com a saída e a lacuna. Mas essa lacuna é saudável porque outros se achegam. E o ministério é assim. O ministério cresce quando Deus levanta, eu entendo o meu chamado, eu vou até Ele, frutifico. Eu sei que o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando o Espírito sopra, este vai, e ao mesmo tempo, Deus já está preparando outro para se chegar àquele lugar, talvez melhor ainda. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus não para, queridos. Eu posso parar, você pode parar, mas o reino de Deus não para. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por cada irmão que está aqui e que supriram esta lacuna. E ao mesmo tempo que essa lacuna é suprida, ao mesmo tempo, no meu coração vem, pois bem, é hora de fazê-la novamente. É hora dessa lacuna aparecer novamente. Talvez não cresçamos de forma numérica aqui. Mas, queridos, tem uma igreja da freguesia, que tem membros ali. Tem uma igreja nos Macacos, que tem membros ali. Tem 2 famílias lá na Tijuca, que também estão frutificando e saíram daqui. Ou seja, nosso corpo se estendeu. Nosso corpo não se limitou a essas 4 paredes. E talvez não, eu quero assim deixar claro que isso é algo que Deus realmente tem trazido ao meu coração. É uma marca que Deus tem colocado no meu ministério. E assim eu quero continuar a exercê-lo e que novos líderes sejam levantados desse lugar, amém? Para frutificarem no reino de Deus. Mas, em primeiro lugar, você é líder, você influencia, você dirige e as pessoas vão segui-lo pelo seu exemplo. E não apenas pela sua bela pregação ou pelo seu belo discurso, mas é pelo exemplo que nos seguirão. Jesus foi seguido pelo seu exemplo. Paulo fala, sede meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo. É por imitar Paulo. Paulo chama a responsabilidade para ele. Olha, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Então, primeira coisa, queridos, exemplo. Amém? Em casa, no trabalho, no ministério, na igreja, que possamos ser, sim, exemplo para aqueles que estão se achegando em nosso meio. Glória a Deus.
Versículo 19. Servindo ao... Temos que ter um alvo. Vocês não servem a pastor. Vocês não servem a A, B, C e D. Eu fico feliz quando vejo um evento sábado, sem a minha presença, um sucesso enorme. Frutificar de uma forma tremenda. Não é porque a minha presença é que eu vá fazer algo diferente ou melhor do que ninguém, não. É porque eu sei que a presença do pastor influencia. Ele pode estar parado, eu posso estar sentado ali, mas tem pessoas que, infelizmente, só se achegam porque o pastor veio. E é lindo quando você vê, e olha que parece antagônico isso, o pastor não estava e é lindo. Mas é lindo você ver o ministério crescer sem a presença do pastor. Isso quer dizer que já tem lideranças formadas, forjadas, para crescer, para voar, para ir além. Amém, igreja? Servindo ao Senhor, vocês servem a Deus. Não importa quem esteja, não importa quantos sejam, não importa se tem poucos ou se tem muitos, importa que você está servindo a Deus. Tenha sempre isso em seu coração, nesse novo ano. Senhor, eu vou comer. Olha, Deus colocou no meu coração um ministério novo. Olha, você vai começar do zero, que assim seja, e vai frutificar em nome de Jesus. Mas sirva a Deus, senão você vai se frustrar. A começar comigo. Se as suas expectativas são em relação a mim, frustrado você será. Porque somos homens todos falhos e erraremos sim. Mas se a sua expectativa está sobre o Senhor, eu não estou me eximindo da responsabilidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, zelarei ao máximo para não comprometer em nada a vida dos irmãos, com base no meu exemplo. Mas eu sei que ninguém é perfeito, nem papa. A infalibilidade papal é uma anátema, uma maldição. O único pontífice é aquele que é uma ponte, né? Nosso pontífice se chama Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo 2,5, só um mediador, um pontífice entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Então não há ninguém melhor do que ninguém. Então entenda que você serve ao Senhor. Ah, mas o ensaio só veio 1, 2, 3, não importa. Não é isso que vai me fazer largar ministério. Ah, porque só tem um professor na escala, não importa, não é isso que eu vou largar e deixar o ministério. Ah, senão já teria largado o ministério, a igreja, com poucas pessoas ou com muitas. Ou eu tenho certeza do meu chamado, ou estou perdendo tempo nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Perdão a palavra mais dura nesse momento, mas a palavra é uma palavra de admoestação, e Paulo chama os presbíteros para essa conversa mais tete a tete. Então, queridos, em nome de Jesus, não se importe com A, B ou C, se tem ou não tem, quem estará lá. Faça a obra de Deus, porque você está servindo ao Senhor. Ah, mas falou mal comigo. Paciência. Vai ficar do meu lado de bico, porque eu não saio daqui. Eu não saio de onde Deus me colocou. Vai chiar, vai falar com o pastor, mas eu não saio daqui. Deus me colocou aqui. Ninguém me tira. Querido, tem essa visão, não somos mais bebês, crianças. No trabalho você não pede dispensa. No trabalho você não pede as contas por causa de perseguição. Pastor, na igreja tem perseguição. Queridos, somos seres humanos. E uma das coisas que o diabo mais usa é o ego. E infelizmente na igreja, isso é muito pequeno, isso aqui não existe, não estou brincando não, gente. Estou falando certamente, mas assim, infelizmente no contexto da eclesia, da igreja, muitas pessoas que não dão certo na vida procuram a igreja como um trampolim para ser algo e ter uma proeminência, e ter um status, ter uma visibilidade. Ou seja, o diabo trabalha muito no ego, aproveita uma baixa autoestima e coloca a pessoa numa situação para ela ser exaltada. Nós não somos assim, em nome de Jesus, amém? Você é o mesmo, lá dentro da salinha, ninguém te vendo, e aqui dentro do púlpito. Que em nome de Jesus, que isso seja em nossas vidas. Estou servindo ao Senhor. Glória a Deus. Servindo ao Senhor com toda humildade. Olha, Paulo começa a falar que o serviço ao Senhor é com humildade. Ele está falando dele. Está ensinando a igreja. Queria voltar, seus presbíteros voltariam para Éfeso, onde o couro estava comendo. E talvez fossem replicar essa pregação para sua membresia. Éfeso, na qual
vai surgir um apóstolo João. Éfeso, no qual Maria vai ser membro daquela igreja. Olha que potência foi Éfeso. Mas momentos difíceis ela passou e nós passamos. Mas a Bíblia diz aqui, com toda humildade. Amado, repito, não somos melhores do que ninguém. Amém? Tenha sempre isso no seu coração. Quão bom é surgir alguém com uma competência, uma capacidade melhor que a sua. Por 2 fatores. Primeiro, que o reino cresce. Segundo, porque eu vou ter que correr atrás. Eu vou querer melhorar também. Está ao lado de pessoas, missionários, pastores, irmãos, irmãs, me faz crescer também. Quando eu vejo um irmão falando algo que eu não sei, poxa, eu tenho que estudar mais. Isso me encoraja, isso nos encoraja, isso nos faz crescer em toda a vida. Em toda a vida. Às vezes eu converso com meus filhos e tem assim, eu tirei uma nota X. Vamos lá, vou dar uma nota 8. Nota 8. Pastor, pai, a nota foi boa? Foi boa, filha. Qual foi a média da turma? Eu estou acima da média, foi 7. Aí, se eu for me guiar pela média da turma para saber se a minha nota foi boa, eu já me coloquei no mesmo patamar. Então, que o 8 tenha sido, a nota da turma pode ter sido 10, foi 8, não importa, mas que eu entenda que eu tenho que fazer o meu melhor. Porque se eu estou na média da turma, eu já estacionei, já parei ali. Mas se eu tenho um alvo, olha, eu vou crescer. E assim nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso chamado, no meio secular, no nosso ministério. Amém, igreja? Glória a Deus. Humildade, entendendo que outros se achegarão, outros surgirão. Homens e mulheres se achegarão a esse lugar e já estão aqui. E certamente vão assumir posições abençoadas, que vão ministrar sobre as nossas vidas. Eu desejo isso, eu oro por isso, que vão estar trabalhando com meus filhos não mais, né? Mas com os futuros filhos de irmãos aqui, com os 5 filhos da Marina. Meus queridos, amém? Amém. Deixa eu parar, não vou me prolongar. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas. Não sei se são lágrimas de tristeza ou de alegria. Pouco importa também. Mas o certo é que lágrimas surgirão nesse ano, na sua vida, no seu ministério. Meu amigo querido, ministério, eu brinco às vezes com os irmãos que eu gosto dos testemunhos e Deus tem dado vitória para nós, amém? Deus tem dado vitórias, glória a Deus. Quantos testemunhos os irmãos têm compartilhado de cura, de libertação, olha, de enfermidades que aos nossos olhos não teriam cura, e Deus tem curado várias aqui, e realmente temos que abrir espaço para testemunhos. Amém? Vamos abrir espaço para testemunhos, grandes curas. Mas tem testemunho também de lágrimas. Tem testemunhos também de tristezas. E mais, tristezas que são estas plantadas por Deus, porque eu tenho que passar por aquilo. E Paulo fala com humildade e lágrimas, chorando, querido. Você vai passar por isso chorando. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Não estou falando para ninguém, não estou lançando praga sobre a vida de ninguém não, amém? Mas, assim, lágrimas virão e são inerentes ao chamado, ao presbitério, ao homem e à mulher de Deus. A Bíblia diz ainda, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Provações, né, queridos? Virão sobre nós, certamente. E a Bíblia diz sobre os judeus, ou seja, os irmãos de Paulo, aqueles que Paulo tinha mais contato. Então, sobre esses, através desses, melhor dizendo, muitas provações virão. Então, não se assuste, querido, se seu irmão do lado pisar no teu pé. Se ele pisar no teu pé, você dá um glória a Deus, dá aleluia, e oferece o outro para ele pisar. Não, o outro não, gente, mas esteja ao lado dele, amém? E saiba que ele precisa crescer espiritualmente, assim como nós também. Glória a Deus. Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vê-lo ensinar publicamente e também de casa em casa,
testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Testificando tanto a judeus como a gregos. Eu gosto disso porque Paulo não tinha acepção alguma em relação a pessoas. Diferentemente de alguns da igreja de Jerusalém, que queriam e desejavam ir apenas para os judeus, Paulo, muito pelo contrário. Paulo não havia acepção, Paulo não fazia diferença. Paulo não via diferença contextualizando para os nossos dias. Não importa o credo, não importa a raça, não importa a religião, não importa se tem uma ideologia de gênero diferente da minha, não importa, temos que amar em nome de Jesus. Temos que acolher, temos que falar de Cristo, temos que ser amigos. Não existe evangelização sem amizade, não existe conquista sem aproximação. E assim, essa acepção, infelizmente, a igreja, eu não digo que a igreja, por vezes a igreja é preconceituosa. Eu não falo a igreja Vila Isabel, eu falo a igreja como um todo. Por vezes a igreja é preconceituosa por alguns, por muito tempo de passar de anos, de onde nasceu e como a história foi construída, e de muitas raízes realmente dentro de situações complicadas. E então, por muito tempo, a igreja ficou com muito preconceito em relação a negros, em relação... se for buscar a história da igreja, queridos, você vai encontrar muitas coisas tristes dentro da história. Você vai ver, tantas guerras que a igreja promoveu por causa de religião. Infelizmente, isso não pode perdurar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Nós somos um povo de conciliação. Nós somos um povo de paz. Nós somos um povo onde as pessoas querem se achegar a nós. Enquanto tiver esse estereótipo de que a igreja traz repulsa a determinados grupos, estamos perdendo. Muito pelo contrário, temos que atrair em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, jogue por terra qualquer tipo de preconceito e saiba que Deus morreu por todos. Amém? Deus morreu por todos. Glória a Deus. Versículo 22. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e... Queridos, imagina, você vem para o culto do profeta, né? Aí você está na igreja louvando, aí vem um profeta, coloca a mão na sua cabeça, olha, você vai para lugar tal, e lá, o que te espera lá são muitas cadeias te esperam ali. O que você faria, querido? Vou amarrar isso agora, vou cancelar essa profecia. Paulo recebeu esta e diz, me esperam cadeias e tribulações. O que Paulo diz, queridos? Olha o que diz o início do 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. E não sabia o que ia acontecer. Senão, meu Deus, né? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas ele foi. O Espírito Santo falou ao seu coração, olha, tribulações, cadeias te esperam. Ele foi. Queridos, que seja um ano de muita fé, em nome de Jesus, amém? É sobre fé esse outro ponto. Muita fé. Porque fé é você saber do problema e falar, eu vou vencê-lo, em nome de Jesus. Fé não é, não quero nem saber de nada, eu sempre falo isso, né? Fé não é, não quero saber do problema, eu quero estar em paz, eu sou um homem cheio de fé, não quero nem saber do problema. Isso não é fé. Isso pode ser tudo, menos fé. Fé é você olhar o abismo e falar, eu vou passar por ele e vou chegar do outro lado. Fé é você conhecer o problema, fé é você conhecer a realidade e saber que Deus irá dar vitória para você, em nome de Jesus, amém? Deus fará você um vencedor, em nome de Jesus. Paulo sabia que iria para Jerusalém, cadeias e tribulações estavam esperando, mesmo assim ele foi. Um homem cheio de fé. E nesse ano, nesse 11º ano, seja um ano de muita fé em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Continuando, versículo 24. Olha o que Paulo diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha
e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça. Muito forte, né, gente? Esse versículo é muito forte. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo tinha consciência do seu chamado. Meu amado, quando nós temos essa consciência, olha, nada nos tira do prumo. Nada nos tira. Eu estava vindo para cá de carro com a minha esposa e a gente estava compartilhando um testemunho de muito tempo atrás que veio à nossa memória, porque voltamos a conversar com essa pessoa, muitos anos atrás. Eu estava me convertendo e essa pessoa falou o seguinte, olha, ela convertida, e ela falou, olha, a única coisa que eu não consigo trocar, a única coisa que eu troco até Cristo é o meu marido. Pelo meu marido eu troco até Cristo. Então aquilo saltou assim tão forte em nossos corações, isso ficou marcado, tanto é que não nos esquecemos, porque onde está o nosso coração? Querido, dê muito valor para o seu marido, para a sua esposa, amém? Ame-o. Esteja sempre ao lado dele. Doe o seu tempo, sua vida a ele. Sempre. Amém? Casamento é um ministério de Deus, é uma dádiva, mas não está acima de Deus. Não está acima de Deus. Não está acima de Deus. Eu peguei um exemplo, poderia pegar vários, mas não está acima de Deus. Eu tenho uma carreira proposta a mim. Você tem um chamado, você tem um ministério. Em nome de Jesus, amém? Carreira proposta, ministério chamado, ministério que Deus colocou em minhas mãos. E o casamento é um ministério. Amém? E, meu querido, lute por ele. Porque se esse ministério se rompe, todos os demais não têm mais sentido. Eu colocaria o casamento como primeiro ministério. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Paulo tinha tanta certeza do seu chamado, que, meus amados, poderia acontecer qualquer coisa, ele não largava. Quer entrar no ministério? Quer ser usado como, se Deus tem isso para a sua vida, como presbítero, como pastor, como alguém que vai dirigir uma igreja? Querido, em nome de Jesus, tenha muita certeza do que você está pedindo para Deus. Muita certeza do que você está pedindo para Deus. Muita certeza. Porque não é fácil, em momento algum será fácil. Muito pelo contrário, grandes desafios virão. Vários momentos, expectativas que as pessoas têm sobre ti. Aumentarão e mais aumentarão. Mas se eu tenho certeza da minha carreira que foi proposta, meus amados, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Porque posso falar de cadeira, é muito prazeroso. Saber que Deus está usando, isso é um presente enorme que Deus tem nos dado. Mas essa certeza do chamado, do ministério, da carreira, fazia com que Paulo fosse para Jerusalém, e não importa se ele morreria ou não. Era tanta certeza do chamado, não importa se o irmão vai falar mal. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Porque o morrer por Cristo hoje, fisicamente, está tão distante de nós. Isso a gente encontra mais no Oriente. Isso, as perseguições no Ocidente são diferentes. São diferentes. Mas, meu amado, traga para o seu dia a dia, traga para a sua vida. A carreira que está proposta para você. Não vai ser uma noite, não vai ser um dia, não vai ser um momento que vai tirar essa carreira de você. Se eu tenho ciência dessa carreira, ela vai permanecer até o dia que Deus me chamar. Tenha isso como alvo no seu coração. A carreira proposta de Deus para Paulo não o impediu. As tribulações não o impediram Paulo de continuar com ele, com o Senhor, porque a carreira ele tinha certa na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem essa carreira certa contigo, em nome de Jesus. E aí, olha, podem falar, podem dizer, não importa. Deus me colocou aqui. Eu tenho essa carreira e vai frutificar em nome de Jesus, amém? Versículo de número 25. Agora eu sei que todos vós,
em cujo meio passei pregando o reino. Não vereis mais o meu... Outro ponto, gente, interessante. Paulo estava indo agora para... E realmente ele não voltaria mais para Éfeso. Agora Paulo iria para Jerusalém, de Jerusalém seria preso, de lá ele reivindicaria sua posição como cidadão romano, iria ser julgado em Roma, lá ele seria preso, ou seja, e depois caminhando até a sua morte, até ser decapitado. Mas o que é certo é que Paulo deixa bem claro para a igreja em Éfeso, olha, vocês não vão me ver mais. Como diz aqui o versículo, não vereis mais o meu rosto. Queridos, se prepare. Alguns rostinhos daqui saírem. Se preparem, em nome de Jesus. Esteja preparado para isso. Para irmãos saindo daqui, frutificarem em outra porta que Deus abrirá através de Vila Isabel. Então esteja já orando por isso. Rostos que talvez você não veja mais. Mas pastor, agora que estava tão abençoado, estava crescendo tanto. Pois bem, Paulo passava de cidade em cidade, pregava, levantava discípulos, missionários autóctones, são aqueles levantados no próprio lugar, e ia embora e deixava, e seguia. E quantos depois ele não chamou, Timóteo, agora você vem para cá. É duro isso, é duro, a igreja sente, claro que sente. É bom nós estarmos aqui no nosso clubinho, né? Conhecendo todos, cada um sabendo dos seus... Mas o reino de Deus vai muito além do que o clube. A igreja não é um clube não, amém? Glória a Deus, não é, tá bom? Eu falo no sentido de estarmos juntos, e é bom estarmos juntos. Mas o reino de Deus cresce, e portas se abrem, e as estacas vão realmente se ampliando, crescendo. E vai ser através de homens e mulheres desse lugar, que hoje eu vejo e não verei mais. Essa tem sido nossa oração, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus ou não? Mais ou menos, pastor, deixa ele aqui, deixa ela aqui. O reino tem que crescer, o reino tem que crescer. Glória a Deus. Versículo continua, olha que diz versículo 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de... Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de... Posicionamento, né? Paulo falou, olha, estou limpo do sangue de vocês. Ou seja, quando Ezequiel fala que uma alma que peca e eu não vou advertir, eu não admoesto, esse sangue Deus pleiteará sobre mim. Não é isso? Da mesma forma, Paulo fala, olha, o sangue, como diz aqui a Bíblia, estou limpo do sangue de... Ou seja, não venha falar que eu não avisei. Não venham falar que eu não admoestei. Não venham falar que eu não avisei. Não venham falar que eu não instruí. Estou limpo do sangue de todos. Estou limpo de qualquer culpa que vocês possam lançar sobre mim. Porque ó, não irão mais me ver aqui. E mais, tem vidas aqui para serem levantadas e frutificarem. E sim, ampliarem mais o reino de Deus. Meus queridos, fiquem tranquilos. Não estou falando de mim, tá bom? Pelo que eu sei, eu ficaria aqui ainda mais por um longo tempo. Mas, em nome de Jesus, creio, quero e desejo que mais vidas sejam levantadas nesse lugar. E não cobrem esse sangue de mim, em nome de Jesus. Eu tomei muita pedrada quando falei, meu Deus, o pastor levantou muita gente, mandou muita gente para sair, a igreja sentiu. Pois bem, hoje nós nos alegramos com tudo isso. Hoje nós ficamos felizes com tudo isso, com a obra que eles têm feito e irão fazer, continuar a fazer, em nome de Jesus. Amém? Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo se posicionava, né, queridos? Isso serve muito para as nossas vidas, tirando um pouco o contexto ministerial. Se posicione daquilo que você está vendo. É claro que com muita ética, com muita sabedoria, no momento certo, na hora certa, se posicione. Se posicione, fale aquilo que Deus colocar no seu coração com muito carinho. Sobre todos, amigos, pessoas que você passou a conhecer, se posicione. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O versículo continua, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Vou repetir o versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para pastoreardes a igreja de... a qual ele comprou com o seu próprio...
queridos, eu fico imaginando os presbíteros de Éfeso escutando essa palavra. Que Paulo está falando o seguinte: olha, pastores, pastoreiem o vosso rebanho, porque esse rebanho foi comprado com sangue caríssimo. Pastores, pastoreiem com zelo esse rebanho, porque foi comprado com sangue de Cristo. Que responsabilidade. Que responsabilidade. A princípio ela vem sobre mim, mas eu quero dividi-la. Eu quero dividi-la nesta manhã. Pastoreie aqueles que estão ao seu redor. Se eu não consigo pastorear o meu pequeno rebanho, se eu não consigo pastorear a minha casa, Paulo vai instruir Timóteo, seu filho na fé, quanto a isso. Olha, se você não consegue da sua própria casa, como é que você quer governar uma igreja? Se eu não consigo pastorear meu grupo pequeno, como eu vou pastorear grupos maiores? E Paulo traz mais uma responsabilidade, porque fala, olha, foi o sangue de Cristo que comprou estes. Querido, em nome de Jesus, eu vejo vários rostos aqui, várias pessoas que dirigem de uma forma direta ou indireta grupos. Que em nome de Jesus, frutifique, instrua, faça esse grupo crescer. Eu falo de grupos de vida também. Faça esses grupos de crescerem em nome de Jesus, ampliarem, crescerem cada vez mais. Eles não são teus, tem que crescer. Tem que abrir outras portas, abrir outros grupos de vida. Vamos crescer. Amém, meus amados? Glória a Deus. Há uma responsabilidade sobre nós, pastores. E não se limita a mim, se limita a cada um de nós. Vai até cada um de nós. Versículo de número 29. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos que não pouparão o... Meu Deus, que palavra para aniversário. Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Isso acontece muito, queridos, quando lacunas são abertas. Período de transição é sempre um período muito complicado. Por isso que no governo federal, estadual, municipal, existe agora a lei de transição de governo, onde sabe que na transição que a roubalheira acontece. Agora muitos perderão seus cargos, ou seja, não serão reeleitos, né? Então, nesse período de outubro até dezembro, misericórdia. Misericórdia. Mas existe uma lei de transição sobre esse período que deve ser fiscalizada e bem, porque é aqui que os lobos vorazes entram. As pessoas se aproveitam, é nesse momento de instabilidade. Isso é diabólico, queridos. Diabólico. Às vezes uma instabilidade ministerial, as pessoas se aproveitam. E a palavra que Paulo está trazendo aqui para a igreja, para os presbíteros em Éfeso, era um período de grande instabilidade, porque Paulo estava saindo de lá. E os lobos entrariam na igreja e tentariam conturbar e acabar com aquela pouca paz que havia. Você possa ter também isso no seu coração, amém? Lobos vorazes tentarão entrar em nosso meio. Vigia, amém? Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Tempos difíceis, de fora e de dentro. Olha o que diz o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão... Vou repetir. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos de atrás. Dentre vós mesmos. Dentro do nosso meio. Querido, eu acho lindo porque assim, Cristo instruindo e o Espírito Santo instruindo os apóstolos, não omitiu nada. Tudo isso acontece até os dias de hoje. Lobos vorazes entrando em momentos de crise, em momentos difíceis. Mas são nesses momentos também que se levantam grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. E eu quero profetizar isso, queridos. Nesses momentos de lacunas, homens de Deus se levantando, mulheres de Deus sendo levantadas, realmente para suprirem e vigiarem e saberem, discernirem o que é lobo, o que é ovelha. Amém, igreja? Glória a Deus.
Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada... Uma das marcas de Paulo era a admoestação, né? Paulo tinha uma palavra muito dura, apesar de ser o pregador da graça, mas Paulo sabia realmente tocar na ferida, sabia atacar o pecado, sabia realmente falar, realmente admoestar, exortar. E queridos, em nome de Jesus, seja admoestado nesta manhã, amém? Traga para o seu dia a dia, traga para a sua vida, cada ponto que está sendo ministrado hoje, que você possa vivê-lo mais e mais e ser admoestado, porque discípulo é aquele que sofre disciplina. Se você quer ser discípulo, você sofre admoestação. Se você é um discípulo de Deus, você é disciplinado por Ele. Amém? Versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao... Eu acho lindo isso. Paulo estava encomendando ele, botaram eles num pacote e fez uma encomenda ao Senhor. Vou botá-los aqui no correio e vou enviá-los para Deus. Paulo estava encomendando, parece algo repetitivo para homens que eram presbíteros, mas tão importante para nós também. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Eu acho lindo isso, porque Senhor e graça, a princípio é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo Paulo está falando de uma lei, e agora entrando numa palavra de graça, um favor a caires de Deus, um favor imerecido que Deus tinha para nós, e Deus tem para nós. Queridos, a graça de Deus é que nos basta, amém? Fortalecei-vos na graça de Deus. Essa graça que me alcança, nós temos pregado muito sobre isso, essa graça que não nos alcança apenas quando nós caímos, quando nós pecamos. Mas Hebreus capítulo 4 também vai descrever no versículo 11 que ela nos socorre em momento oportuno. A graça nos socorre também antes de pecar. A graça não existe apenas quando eu peco. Graças a Deus que ela existe quando eu peco. E nós temos a quem nos recorrer e Deus nos toma pelas mãos. Agora fazê-la assim apenas nesse momento é brincar com a graça de Deus. É abusar da graça de Deus. Porque a graça também, ela nos socorre em momento oportuno. E o momento oportuno para mim é antes de pecar. Ou não, igreja? O momento oportuno é quando eu estou para pecar e a graça de Deus vem ao meu encontro e eu não peco. A graça de Deus me faz ser santo. A graça de Deus é o motivador da minha santidade. É a ponte para a minha santidade. Só existe a graça existe por si só, mas ela só é efetiva em santidade. Eu só vivo a graça realmente em santidade. Amém, igreja? Glória a Deus. E a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. A graça nos edifica, queridos. E olha que fazer um edifício é algo trabalhoso. Tem que colocar as fundações. E a graça, ela me edifica. A graça, ela me dá força. A graça, ela é minha fonte. É onde eu recorro a tudo. Até me santificar, eu só me santifico por causa da graça. Eu só sou santo, nós só somos santos porque a graça de Deus nos alcançou. Amém, meus amados? Glória a Deus. É por isso que você é santo. Porque a graça de Deus é o fundamento do seu edifício. E a Bíblia continua. E dar herança entre todos os que são. Graça te dá herança também. Mas eu não estou falando de um evangelho de mérito. Amém? Eu não estou falando de um evangelho de mérito. O evangelho é graça, amém? É favor imerecido. Ao mesmo tempo, eu entendo que se eu vivo a graça, é natural em mim ser santo. Se eu vivo a graça de Deus, é natural em mim ser santo. E eu não sou santo para receber, eu sou santo porque eu sou santo. Você é homem porque você nasceu homem. Você é mulher porque você nasceu mulher.
Você é espírito porque você nasceu em Cristo. Você é santo porque você viveu, você nasceu em santidade, Cristo. Então eu ando em santidade não é para ter ou conseguir algo, é porque eu não sei andar de outra forma. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se eu não entendo assim, queridos, eu não sei o que é graça. Mas eu vivo uma santidade, porque a graça me enche. Glória a Deus. Amém, amém. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas coisas serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. 35, para encerrar. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que... Amados, tem uma frase para nós encerrarmos e tomarmos como basilar nesse aniversário. É melhor dar do que receber. Se doe em nome de Jesus. Sirva em nome de Jesus. Trabalhe em nome de Jesus. E Deus certamente, como herança, Ele nos agracia. Pastor, mas o evangelho não é meritório. Queridos, preste atenção numa coisa. Eu tenho aprendido isso com Deus, né? Se eu entendo que é a graça de Deus, se eu ando em santidade, eu sou íntimo de Deus. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais eu o conheço. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais Cristo cresce em mim. Quanto mais Cristo cresce em mim, mais milagres acontecem. Mais promessas se cumprem em minha vida. Mais herança eu recebo. Mais presenteado eu sou. Porque eu sou íntimo do Pai. Cristo vive em mim. Eu sou santo, eu me santifico. E quanto mais Cristo cresce na minha vida. Isso não tira o evangelho meritório. Simplesmente é consequência natural de uma vida em santidade. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deu para entender isso? Mas se você vive realmente para ter o mérito, para conseguir algo de Deus, você não entendeu ainda o que é a graça. Você está fazendo dela a muleta para você conseguir algo. Mas se você entende que a graça é o que te fortalece, essa graça é a base para você andar em santificação, queridos, os milagres acontecem. Deus derrama bênção sobre a sua vida. Deus abre portas porque você se torna íntimo. Você se torna conhecedor do Pai. Cristo vive em você e cresce dentro de você. E aí Deus abre as portas do céu, sim. Curas são operadas, milagres são operados. Deus derrama sobre as nossas vidas. Quero profetizar um ano abençoado para a igreja, para você, meu querido irmão, para todos nós. Um ano frutífero para as nossas vidas, nossos ministérios. Aquilo que plantarmos, iremos colher, tanto de bênção como maldição. Então plante bênção. É melhor dar do que receber. Doe seu tempo. Doe seu tempo, querido. Eu sei que ele é tão escasso, tão pequeno, mas o dê. Em nome de Jesus, que Deus irá agraciá-lo. Porque é natural seu ser doador. É natural seu servir a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Paulo era exemplo. Paulo tinha um alvo. Paulo não fazia diferença entre as pessoas. Paulo era um homem cheio de fé. Paulo tinha uma carreira bem clara em sua vida. Paulo se posicionava. Paulo tinha responsabilidade. Paulo sabia que tempos difíceis viriam de dentro e de fora da igreja. Paulo admoestava. Paulo sabia o que era graça. Paulo preferiu dar do que receber. Nesta manhã, querido, coloque isso como alvo, esses pontos como alvos da sua vida, em nome de Jesus. Humildade, serviço, sabendo que Deus levantará vidas nesse lugar, sabendo que Deus coloca a responsabilidade sobre as nossas vidas, para falarmos de Cristo, para ganharmos almas. Responsabilidade. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado de algo, de ministério. Olha, quantas vezes não cheguei cansado aqui. Quantas vezes não preguei sem querer pregar. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes? Mas a carreira estava proposta a mim. E eu sabia que era com lágrimas ou sem lágrimas.
Deus colocou aquela porta para mim e eu glorifico a Deus por ter entrado por ela. Porque depois de não querer pregar, às vezes eu saía daqui, Senhor, obrigado. Como foi uma bênção aquele culto. Obrigado porque Deus falou comigo. Obrigado porque se eu estivesse em casa agora eu estaria destruído. E Deus nos renova. Deus cresce em nós. Você tem uma carreira, querido. Em nome de Jesus. Não a deixe de lado. Não deixe que nenhum lobo voraz venha tirá-lo da presença de Deus. Seja de dentro, seja de fora. Tenha fé em nome de Jesus. Por mais que digam que, olha, nesse ministério só tem cadeia e prisão. Se Deus te chamou, faça a obra. E você vai ver cadeias sendo quebradas, prisões sendo abertas, em nome de Jesus, através da sua vida. Deixe Deus usá-lo. Xarabaxê calabás. Deixa Deus usá-lo. Se algo tirou a tua intimidade com Deus, se algo perturbou o seu chamado, querido, volte para Cristo hoje. Aproveite o aniversário da igreja e volte para Cristo hoje. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que põe a mão do arado e atira e olha para trás não é digno do meu reino. Grande obra Deus colocou em suas mãos. Grande responsabilidade Deus colocou sobre os seus ombros. Vamos louvar. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós. Louva a igreja em nome de Jesus. Venha se cumprir. E não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. Toda a igreja, olhos fechados. Ainda no capítulo 20, versículo 36, diz assim: tendo dito Paulo estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Para aqui, meus amados. A igreja de Éfeso não seria Éfeso se Paulo não tivesse partido. Que isso possa estar ancorado no seu coração. Outros partirão, outros não estarão aqui, mas essa igreja crescerá, esse ministério crescerá, essa obra permanecerá como sempre permaneceu.
haja o que houver, vento que for, nos entristecemos, mas Deus quer levantar uma geração nova nesse lugar também. Deus quer levantar uma geração nova nesse lugar também. Deus conta contigo, querido irmão, querida irmã. Se envolva com esta obra. Se coloque disponível. Fale com Deus: Senhor, nesse novo ano que se inicia nesta igreja, eu quero participar. Eu quero colocar a minha mão. Eu sei que problemas surgirão, eu sei que tempo faltará, mas Senhor, eu quero colocar a minha mão. Eu quero estar inserido. Eu quero fazer diferença. Senhor, se eu sou essa geração, me levanta. Senhor, se eu sou aquele que vou ser levado, que estarei em outro lugar, Senhor, faça a tua obra. Queridos, você não precisa se ajoelhar, amém? Mas dobre o seu coração agora. Bote o seu coração para se ajoelhar. Vamos falar com Deus. Só no teclado. Deus amado, em nome de Jesus. A palavra me ensina que depois de Paulo dizer todas as coisas, ele se ajoelhou e orou com todos eles. Senhor, estamos com nossos corações aqui dobrados, orando com a igreja reunida, numa só fé, num só Deus, uníssonas, Senhor, contigo, te pedindo, meu Pai, Senhor, nos usa nesse ano. Deus, levanta pastores, missionários, professores, Senhor, mas que entendam o que é humilde começo, que entendam frutificar no deserto, que entendam o que é frutificar com um, com dois, que não queiram estar apenas em lugares que já estão crescidos, em lugares que já frutificam, que possam procurar, meu Pai, lugares desertos, lugares que nem existem, ministérios que não ocorrem, não acontecem nesse lugar. Deus, que possam nascer através do meu irmão, da minha irmã. Incomoda ele agora, Senhor, talvez na profissão que ele exerce, e ele sabe que ele é útil na tua obra, e não está se envolvendo, em nome de Jesus. Professores, Senhor, que poderiam estar dando aula nesse momento para crianças, Senhor, em nome de Jesus. Engenheiros que poderiam estar olhando, meu Pai, para alguma carência da tua casa, Deus, em nome de Jesus. Advogados que poderiam estar usando, ajudando irmãos e irmãs. Senhor, nos convoca, Senhor, nos chama, Senhor, homens que têm chamado, mulheres que têm o chamado para estar no púlpito pregando, dando aula, ensinando, admoestando. Senhor, tira do lugar nesse ano, em nome de Jesus. Incomoda, Senhor, em nome de Jesus. Para Paulo sair de Éfeso, Senhor, teve que vir uma rebelião. Ele gostava de Éfeso, Senhor. Passaram 3 anos ali, criou amigos. Certamente foi difícil para ele sair, mas tu mandaste, Senhor, uma perseguição imensa para que ele ali saísse e a igreja crescesse sem o olhar do líder. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, levanta a tua igreja nesta manhã, meu Pai, nesse novo ano que está se iniciando. Dê estratégias novas, pessoas diferentes. Somos diferentes, queremos ser diferentes, em personalidade, em fala, em Deus, usa a diferença, porque o corpo não é igual. O braço não é igual à mão, a mão não é igual à perna, a perna não é igual aos pés. Somos diferentes e a beleza está na diferença. Xarabaxê, calabás. Nos usa a nossa pequenez, meu Pai, nos usa a nossa habilidade, tu já deste a nós. Usa o teu corpo, meu Pai, para a tua obra crescer nesta terra, nesse bairro e nos outros que virão. Deus, nós oramos pelo bairro de Benfica, Senhor. Senhor, tu sabes que nós queremos abrir uma igreja naquele lugar. Talvez tenham pessoas que moram naquela redondeza lá, Senhor. Mostra para esse homem, para esta mulher, um local onde a tua igreja possa abrir ali e crescer e frutificar. Deus, dinheiro se consegue. Senhor, dinheiro eu sei que tu dás. E homens, meu Pai, pessoas capacitadas, já temos, Senhor.
Já temos. Então eu te peço, nos dá condições financeiras. Mas mostra o lugar, meu Pai. E nós queremos, meu Pai, receber esse presente, quem sabe, Senhor. E nós oramos assim, ainda esse mês. Parece impossível, Senhor. Mas eu te peço ainda esse mês, Senhor, nos dê uma resposta. Mostra uma porta a ser aberta, pelo menos uma expectativa. Mas nós ansiamos por portas abertas. Que seja a segunda, porque a primeira já foi os macacos, mas que seja uma segunda porta. E como Paulo falou quando ele estava em Corinto, uma porta grande se abriu a mim. E essa porta grande que Paulo falara em Corinto era Éfeso. Deus, eu profetizo uma porta grande em Benfica. Porta grande sendo aberta. Deus, que esta igreja seja maior do que a de Vila Isabel, que frutifique mais do que esta, Deus, em nome de Jesus. E vai nos dando outros bairros também, levantando líderes nesse lugar, Deus. Líderes que não se prendam aonde estão. Deus, levanta. Deus, nós choramos, clamamos, pedimos. Fala conosco, meu Pai. Nos presenteia. Na verdade, Tu és o aniversariante, meu Pai. Nós nos encomendamos a Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Você foi abençoado nesta manhã? Glória a Deus.